Opa! E aí, gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou Ian Braga, fiz meu doutorado lá na UFMG, defendido em abril de 2024, e logo em seguida me mudei para Taiwan, né? Sou doutor em física, mas acabei indo fazer o pós-doc no Instituto de Biologia Molecular, e de fato eu trabalho com biologia aí desde do mestrado, né? Minha área é a física estatística ali de sistemas biológicos. Depois desse pós-doutorado de Taiwan, retornei ao Brasil, trabalhei ali 10 meses fazendo um pós-doc no Departamento de Ciência da Computação da UFMG, fazendo um pós-doc ali na mecânica estatística de redes neurais. E no ano passado, em junho, tive a oportunidade aí dada pelo CNPq de me mudar para a Alemanha para trabalhar no CASUS, que é uma filial aí do EISIDR, um instituto de pesquisa extremamente respeitado lá na Alemanha, em colaboração lá com o professor Ricardo Martins Garcia e o professor Keita Camino também, lá de Taiwan, né, do Instituto de Biologia Molecular. E o nosso projeto, né, nossa ideia nesse trabalho era explicar um fenômeno muito interessante que é o seguinte, assim, como as bactérias encontram seu caminho. Então, né, a gente trabalha com locomoção bacteriana, né, navegação bacteriana, e as bactérias são seres extremamente simples, né? Todo mundo sabe aí que elas são a parte, talvez um dos indivíduos mais simples aí da vida, né? E elas têm a capacidade de se locomover, muitas delas, a E. coli, várias bactérias também de vida livre aí, que vivem no oceano, tem o que a gente chama aqui de flagelo, que elas conseguem nadar, mas a gente fica encucado aí em saber como é que elas conseguem encontrar os lugares, encontrar o lugar certo e fugir do lugar errado, né? No caso, encontrar comida, fugir de antibióticos, com uma probabilidade muito além daquilo que seria esperado por apenas sorte, né? Então elas não têm nenhum senso de direção, não tem como ter senso de direção, porque elas são muito pequenas, mas acaba que as estratégias locomotivas delas fazem elas conseguirem, para muito além do esperado, ter sucesso, né, na sua locomoção. E aí, o nosso trabalho é elucidar algumas partes disso, né? E a gente vai mostrar aqui hoje a contribuição que a gente conseguiu fazer para essa área. Então, bem, as bactérias, no caso a E. coli, que é o nosso modelo aqui principal, elas têm um estilo de locomoção que a gente chama de run and tumble, que é o seguinte: ela basicamente anda em linha reta, aqui não é exatamente em linha reta porque tem ali a difusão rotacional, nós vamos falar disso logo mais, mas depois desse caminhar aqui, desse run, dessa corrida, ela chega em um determinado ponto e ela curva ali para uma direção aleatória, que é o que a gente vai chamar de tumble, e aí com um determinado ângulo ali em relação à trajetória que ela via seguindo anteriormente. Então ela nada, depois ela para, o flagelo dela faz um movimento meio aleatório, ela acaba saindo para outra direção e depois ela nada de novo em linha reta. E o que determina a característica dessa trajetória que ela vai cumprir ali no seu meio está diretamente relacionado com a distribuição dos tamanhos desses runs. Quer dizer, se ela vai ter runs maiores, menores, e qual que é a probabilidade desse run ter um determinado tamanho. Então aqui, por exemplo, são algumas distribuições possíveis, né? Aqui é a probabilidade e aqui é o tamanho do run. Então aqui você vê que tem as distribuições aqui, eu não coloquei as funções analíticas que as geram ainda, porque aqui eu vou fazer uma pergunta, mas você vê que aqui eu tenho a probabilidade e o tamanho do run gerado. Então aqui é a probabilidade de eu gerar um run de tamanho 5, né? O run de tamanho 10, né? Aqui medido em tamanho, ou pode ser em tempo também, né? E aqui você vê que tem 3 curvas. E a minha pergunta para você é a seguinte: vendo essas curvas aqui, quais delas você acha que gerariam os caminhos mais parecidos? Então, dadas essas distribuições de probabilidade de gerar runs de determinados tamanhos, quais delas aqui vocês acham que vão dar origem ali a um caminho aleatório mais semelhante? Bem, se você não for muito do contra, né, provavelmente você vai dizer que cara, a verde e a azul, né? A vermelha aqui é uma distribuição muito diferente, né? Ela em média gera runs muito maiores aqui do que a verde e a azul, né? A verde e a azul têm a sua diferença, claro,
mas, né, se for esperar qual caminho é mais parecido, aqui eu diria que a verde é azul e a vermelha uns caminhos com runs maiores. E, de fato, se eu pegar aqui 100 unidades de tamanho total, né, para ambas as trajetórias verde, azul e vermelha, você vê que, de fato, aqui a vermelha gera runs em média maiores, né, enquanto que a verde e a azul são mais aparentadas aqui. Então, beleza, respondida a pergunta. Bem, só que 100 unidades é muito pouco, né? A bactéria vai ficar nadando ali por muito mais tempo. Então, aqui, se eu aumento um pouco o tamanho da trajetória, você já vê aqui para 500 unidades, você já vê que a trajetória vermelha fica bem mais parecida com a verde do que com a azul. E esse, pô, mas tem uma coisa muito esquisita, não era a verde e a azul que eram para poder ser parecidas, né? E aí você vê que, poxa, se eu aumento o tempo de observação, começa a verde ser mais parecida com a vermelha, esses runs muito longos aqui na verde. E aí, quando eu aumento um pouco mais aqui já para 1000 unidades, olha só o que acontece. Agora já fica pior ainda, porque agora a azul começa a aparecer com a vermelha. E a princípio aqui não tem nada a ver, né? A vermelha a gente esperaria runs muito mais longos. Até dá para ver que tem runs mais longos que a azul. Mas assim, qualitativamente falando, você vê que a aparência da trajetória da verde aqui é completamente diferente dessas, né? E aí, aumentando aqui mais ainda a trajetória, você já vê que agora a vermelha e a azul são até indistinguíveis, né? É difícil dizer que são coisas muito diferentes, né? Enquanto que a verde já toma completamente a nossa visão aqui por ser uma trajetória que está gerando runs muito longos, né? Então aqui é a mesma coisa quando eu aumento ainda mais o comprimento da trajetória. Então, o que está acontecendo aqui, né? Qual que é a pegadinha que eu coloquei para vocês? De fato, né, aqui essas distribuições aqui no início são muito distintas, a vermelha e a azul, e a verde muito mais parecida com a azul no início da distribuição, com poucas com runs de tamanhos pequenos. Porém, existe um detalhe aqui que a gente tem que prestar atenção, que é na cauda da distribuição. E até eu faço uma brincadeira aqui, perdão o trocadilho aqui, que eu falo pay attention on details, né? Tail é cauda em inglês. Que é o seguinte, beleza, aqui você pode dizer que a verde e a azul estão mais aparentadas, mas quando você vai olhando para a cauda, quer dizer, a probabilidade de gerar runs muito longos, você vê que, de fato, tanto a vermelha quanto a azul, por serem exponenciais, tem um decaimento muito rápido, é praticamente zero, enquanto que a verde segue uma lei de potências. Então, embora também decaia, ela decai mais lentamente, de forma que você tem probabilidades observáveis, aí usando o jargão da física estatística, de ver runs muito longos. Então você vê que a probabilidade de gerar runs de determinado tamanho, essa distribuição, é de extrema importância para a gente entender que tipo de trajeto, de trajetória, né, que vai dar, que a E. coli vai dar origem, que é o que vai determinar no final das contas a sua eficiência em achar comida, em não achar, o que é mais eficiente, é isso ou isso, né? Enfim, para isso a gente precisa determinar esse P aqui, que é essa distribuição, né, do tamanho dos runs. Então aqui um exemplo que, no caso da distribuição exponencial, eu tenho uma difusão browniana, né, normal, que é o que a gente chama de normal diffusion, e no caso aqui da distribuição com lei de potência, a gente dá origem a um Levy-Walk, né, que seria essa distribuição aqui mais fractal, né? Você praticamente nem consegue dizer que aqui são dois intervalos de observações muito diferentes. Esse aqui 5 vezes maior que esse, mas é praticamente igual, né? A forma qualitativa desse caminho aleatório aqui. Então, isso aqui, como eu disse, é o que a gente chama de normal diffusion, né? No caso da distribuição gerada, do caminho gerado por uma distribuição exponencial, e essa é um super diffusion, esse gerado por um caminho aqui, que é um Levy-Walk, né? Que é uma distribuição de uma lei de potências. Então, isso é muito importante da gente entender qual que é a distribuição, né, desses runs que estão sendo gerados aí. No caso, o nosso exemplo prático aqui é a E. coli, mas também é muito comum em animais, existem vários estudos de campo, né? E aí aqui, no caso da E. coli, existe um artigo bem famoso publicado na Nature que afirma ter encontrado evidências de que esses runs são, na verdade, distribuídos de acordo com uma lei de potências, que seria equivalente aqui ao Levy-Walk, levando-nos a crer que essa seria a distribuição mais eficiente ali para fugir ou de antibiótico, então para achar comida.
Mas isso ainda não está confirmado, até porque a gente ainda não tem observações em longo tempo de trajetórias das bactérias que a gente possa confirmar. A gente ainda tem várias dessas observações, e aí a gente tem alguns problemas que é justamente o que nós vamos tratar, que é a nossa contribuição, que eu vou mostrar aqui para vocês e que logo mais deve estar saindo aí, provavelmente na Physical Review Web. Então, galera, aqui é o seguinte, ó. Aqui eu gerei uma trajetória simulada, né? Usando parâmetros ali comuns da E. coli, então a difusão rotacional. O que é a difusão rotacional? Se a E. coli, mesmo tentando andar em linha reta, ela acaba desviando um pouco o trajeto dela, porque ela é muito pequena, né? Então ali a ordem de grandeza do tamanho dela em relação às moléculas de água não é tão superior assim. Então, mesmo tentando andar em linha reta, as moléculas vão batendo de forma ali desordenada, fazendo com que elas se curvem, às vezes, para um lado e para o outro. Isso é o que a gente chama de difusão rotacional. Isso faz com que mesmo os caminhos de linha reta que não sejam exatamente linha reta. Então aqui você vê que tem os pontos marcados em vermelho, que são os momentos onde eu tive um tumble, efetivamente, ou seja, uma reorientação proposital. E essas outras reorientações que acontecem aqui, na verdade, a maioria das orientações o tempo inteiro é devido à difusão rotacional. Aqui eu estou usando sempre um parâmetro aqui de 0,3 do cosseno de θ. Θ, lembrando que é o ângulo entre dois runs consecutivos. E aqui usando uma velocidade igual a 1, para uma análise teórica, tanto faz a escala, né? E o tempo médio do run aqui específico é igual a 1 também. Beleza, qual que é o grande problema que nós vamos tratar então? Lembra que eu falei para vocês que a coisa mais importante que a gente precisa para entender, para começar a entender, né, os padrões de locomoção de navegação bacteriana é entender qual é essa distribuição. Né? Mesmo igual que falei, distribuições que possam parecer demais, vão gerar caminhos completamente diferentes. Né? Então, entender de uma maneira precisa qual que é a distribuição que está gerando o tamanho dos runs é extremamente importante para o nosso estudo. Só que como isso é feito hoje, gente? Bem, isso é feito de uma forma completamente arbitrária. Então, esse aqui é um artigo publicado na Nature Communications, um jornal extremamente relevante, e que é só um exemplo, tá? Ele é de 2015, mas isso aqui é só um exemplo, não é exceção, na verdade é a regra de como se é feito isso hoje em dia. Basicamente, eles escolhem algoritmos arbitrários para poder decidir o que é um run e o que é um tumble. Então, aqui você vê aqui que eles têm um fator CE, que é escolhido manualmente para poder dizer o tanto que tem que ter curvado ali para ser considerado um tumble. E para conferir se isso é certo ou não, eles mesmo admitem aqui, é baseado em Visual Inspection, ou seja, uma inspeção visual para eu dizer, aqui, beleza, o vermelho está batendo ali realmente onde eu estou achando que é o tumble, então esse CE tá bom, bota esse CE. Dado que eu marquei aqui onde são os tumbles, onde são os runs, agora eu tenho como fazer estatística para poder saber o tamanho médio desses runs, de forma que eu consigo então analisar qual que é a distribuição que dá origem ao deslocamento da bactéria. Bem, né, evidentemente isso não está legal. Por que isso não está legal? Vou mostrar para vocês aqui. Eu gerei aqui algumas trajetórias simuladas, tá? Mas baseadas nos parâmetros aí de difusão rotacional da literatura aí, de run and tumble da literatura, e eu vou mostrar para vocês que usando esse mesmo método descrito aqui no artigo da Kátia, né, no Nature Communications, eu consigo escolher basicamente qual que vai ser a minha estatística, né? Então aqui, por exemplo, se eu escolher um CE igual a 5, então aqui estão onde estão os runs verdadeiros, no lado esquerdo, porque como eu gerei a trajetória, eu consigo marcar exatamente onde de fato tem run e onde de fato tem tumble. E aqui estão onde estão os runs marcados utilizando aquele algoritmo que eu descrevi aqui. Bem, você pode ver que usando CE igual a 5, eu encontro que o tempo médio do run acaba sendo 0,2 segundos. E o cosseno médio do ângulo entre dois runs é 0,44, né? 0,45. Se eu aumento um pouco o CE, aqui a inspeção visual ainda me diz que está bem bacana. Como é que eu vou dizer que isso aqui está pior que isso, ou que isso está melhor que isso? Né? Bem, é que parece que está marcando vermelho no lugar certo também, nem dá para ver tanta mudança assim, né?
Só que a questão é que a estatística muda completamente mudando-se esse CE. Você vê aqui que o tempo médio do run já passa a ser 0,3 ao invés de 0,2 e o cosseno médio de virada ali já passa a ser 0,24 ao invés de 0,44. Então, você vê que aqui eu tive, aqui já colocando 20, né, se é igual a 20, mesma coisa. Então você vê que aqui não tem como eu classificar desta maneira, né? É uma forma arbitrária que no final das contas a minha estatística, todos os dados que estão apresentados no trabalho da Kátia vão depender da escolha desse CE, que é uma escolha arbitrária, que não tem como eu dizer que um é melhor que o outro, portanto eu não tenho como dizer que o run é 0.38 ou que o run é 0.22. Aqui são os dados que ela coloca no artigo dela, né? O histograma do tamanho dos runs, do tamanho dos tumbles, né? Aqui, todos esses dados aqui, nenhum deles eu acredito. Por que eu não acredito em nenhum deles? Porque todos eles são baseados numa escolha arbitrária. Se eu escolher outro CE, esse gráfico vai ter outra cara. Esses gráficos aqui também vão ter outra cara, né? Então, o que a gente vai fazer, né, que aí já entrando na nossa contribuição para poder solucionar esse problema? A gente vai tentar uma forma que é baseada em primeiros princípios ali, de tentar entender qual que é a distribuição que está gerando o caminho da bactéria, usando uma medida direta, que não depende de classificação arbitrária. E a isso nós chamamos de Velocity Autocorrelation, ou autocorrelação da velocidade, que é basicamente o seguinte, cara. Eu vou pegar dois pontos aqui, um ponto aleatório da trajetória, e um outro ponto à frente, um intervalo de tempo ΔT, ou tal, mais para frente aqui. E aí eu vou traçar a direção da velocidade da bactéria nesses dois pontos e tomar o cosseno do ângulo entre esses vetores, que é basicamente aqui o produto escalar aqui dos vetores unitários que determinam ali a direção da velocidade. E aí eu vou fazer isso para a trajetória toda, por isso o valor esperado, porque eu vou somar todos, dividir pelo número e ter, então, a média do cosseno esperado quando se passa um tempo ΔT de locomoção ali dentro da trajetória. Para isso, então, aqui são alguns exemplos, né? Tem alguns trabalhos que já fizeram isso, esse aqui é um dos mais famosos, de 2013. Todavia, ele é feito aqui de uma maneira... Primeiro, esse trabalho aqui é feito para uma distribuição específica, né? No caso, só para exponencial que vai funcionar. E aqui é um trabalho mais recente, de 2025, onde eles também tentam fazer esse cálculo, mas essa aqui é a expressão que eles encontram, é uma transformada de Laplace e tudo mais. Então é uma coisa totalmente fora do controle e que eles só conseguem, de fato, analisar no limite de tempos muito longos ou no limite de tempos muito curtos. Então, o nosso trabalho, a nossa contribuição foi tentar calcular esse Velocity Autocorrelation, dado a distribuição PL ali dos runs, de maneira geral, né, para qualquer tipo de distribuição e obter não só para tempos longos, mas para todo o intervalo de tempo uma concordância entre o simulado e o analítico, né? Então, aqui já é o nosso trabalho, né? A gente vai atacar esse problema de entender qual que é a Velocity Autocorrelation, então a velocidade no tempo t, a velocidade no tempo t mais tal, eu corro toda a trajetória e vou somando o cosseno e depois divido pela quantidade que eu somei. E aí, enfim, né, aqui já são aspectos mais técnicos do trabalho, tudo isso vai estar disposto aí, disponível no artigo que a gente está já quase ali no último momento para submeter. Tem colaboradores lá do Japão, então, que ainda estão precisando de fazer a contribuição deles, e aí todo mundo sabe como é que é um pouco lento esse tipo de interação, muito importante, mas a gente precisa de ter paciência. Mas logo mais já deve estar saindo na PRE o nosso trabalho, onde a gente calcula, né, essa Velocity Autocorrelation. Eu mesmo que produzi a fórmula aqui. Então aqui primeiro a gente calcula qual que é o cosseno esperado entre os ângulos, entre os runs, depois de n tumbles. Só que uma vez que eu sei o cosseno esperado depois de n tumbles, eu tenho que saber qual que é a probabilidade de se encontrar n tumbles dado um intervalo de tempo tal, para eu poder então saber o cosseno esperado depois de um intervalo de tempo tal. E aí que é justamente essa fórmula aqui, né, que a gente, inclusive, essa aqui é a minha contribuição, né, de conseguir fazer essa fórmula para o P0, que é a probabilidade de não encontrar nenhum tumble, para o P1 e para o Pn assim em diante, né? E aí, que é um exemplo, né, de como se calcular. Uma vez que a gente consegue calcular isso,
a gente tem então a fórmula para o valor da velocidade, da velocity autocorrelation, né, que é esse C de tal, ou seja, qual que é o cosseno médio esperado entre entre a direção da bactéria quando ela está distinta um tempo tal na trajetória. E aí, lógico, né? Isso aqui é uma série infinita, mas como o cosseno de θ que é um valor menor que 1, na verdade, na literatura diz que é em torno de 0,3, isso aqui a gente pode truncar essa série muito cedo, né? Porque os outros termos vão contribuir muito pouco, de forma que a gente consiga ter, então, uma expressão analítica para a velocity autocorrelation, dada uma distribuição. Qual que é a importância disso? Cara, a importância disso, além de teórica e matemática, é que uma vez que a gente tem aqui, que são todas contas, né, não faz sentido eu ficar explicando nesse vídeo, isso aqui, para quem tiver mais interesse, mais a fundo, logo mais o artigo vai estar saindo, vai estar tudo explicado lá. Mas o importante é que nós podemos, uma vez que a gente mede a velocity autocorrelation, que é uma coisa que pode ser medida diretamente na trajetória e não utilizar nenhum tipo de parâmetro arbitrário, a gente consegue então fazer um fitting depois dessa velocity autocorrelation medida com aquela que é prevista teoricamente para poder saber qual que é a distribuição que gerou ela. Então, um caminho inverso aí, né? Então, aqui a gente faz um exemplo. Suponha que a distribuição que gerou tenha sido essa aqui que a gente chama de Lomax Distribution, que é um palpite grande aí dos analistas da área. Se a gente tivesse sido gerado uma distribuição com esse tipo de... uma trajetória com esse tipo de distribuição, a gente consegue, então, calcular o P0, né, calcular também o P1, aqui fazendo, truncando já no primeiro termo, né, supondo que o cosseno ao quadrado aqui vai ser pequeno, a gente tem uma aproximação aqui para velocity autocorrelation, que bate muito bem aqui, você vê simulação e teoria, de forma que a gente consegue fazer um fitting depois e retroagir. Ó. Então, esse aqui é um fitting estatístico da distribuição que eu peguei, que eu simulei, eu fiz o fit usando esta fórmula e eu obtenho aqui um cosseno esperado de 0,31, bem próximo, né? A gente viu ali que que eu coloquei era 0,3, né? Então, a mesma coisa, a gente tem um alfa, que o meu alfa que eu coloquei aqui foi de foi de 1,5, né? O alfa real, você vê que o fit que eu consigo com ele aqui é 1,5, né? 0,41, quase certo, né? Então, fazendo esse fitting estatístico, a gente consegue voltar para a distribuição que gerou a trajetória sem nenhum tipo de definição arbitrária, né? Então, basicamente essa aqui é a nossa contribuição, um trabalho matemático, analítico. Então, assim, hoje em dia você sabe que na física teórica tem muita coisa de simulação, que é importante também, mas todo mundo que é dessa área entende a importância de ter um resultado analítico, né? Que basicamente um conjunto ali de símbolos dita o estado natural das coisas, já nos dá informação que mesmo sem um computador você conseguiria ter, né? Então, essa é a contribuição que a gente fez, o trabalho deve estar saindo aí até o final do ano, provavelmente, eu acredito, né? Já está aqui em última etapa de revisão aí dos nossos colaboradores para a gente submeter para a PRE. E eu gostaria então de agradecer, para terminar aqui o vídeo, principalmente ao CNPq, que financiou esse ano de pesquisa nosso lá, meu na Alemanha, né? Em colaboração com o professor Ricardo e com o professor Keita. E também agradecer, claro, a Ecole, né, que é o que nos dá o trabalho aí no final das contas. É extremamente importante estudar como que é a dinâmica da vida no nosso planeta Terra. E muito obrigado também pela atenção de quem assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima.